O que é essa semelhança atômica? Então, todas as vezes que eu puder fazer um estudo comparativo entre átomos, observando suas características, eu vou dizer então que aquele átomo ele pode se assemelhar ao outro de alguma forma. Pelo seu número atômico, representado pela letra Z, pelo seu número de massa, pela quantidade de prótons, de elétrons ou também de nêutrons. A gente precisa deixar claro e entender essas características, tá? O número de massa, ele é a soma da quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. O número atômico, ele é igual ao número de prótons. E se o átomo estiver estável, ele também é igual ao número de elétrons. E a quantidade de átomos que tem nesse elemento químico é chamado de atomicidade. O átomo, quando tem carga zero, ou seja, quando ele está neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Mas se ele tiver algum desequilíbrio, ganhando ou perdendo elétrons, ele vai se tornar um íon. A gente já falou disso em outras aulas. De acordo com a semelhança, esses átomos eles podem ser isótopos, isóbaros, isótonos ou isoeletrônicos. O que são cada um deles? Os isótopos, eles vão ter o mesmo número de prótons. Observe o átomo A. Tem número atômico 12 e o outro também tem número atômico 12. Logo, eles são isótopos, porque têm o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico. Isóbaros serão aqueles que terão as mesmas massas. Eu tenho o átomo A e o átomo B, que tem 28, os dois, número de massa. Então, eles são isóbaros. Quando é que eles são isótonos? Quando ele tiver a mesma quantidade de nêutrons. Como é que eu vou saber? Calculando. Quantidade de nêutrons é a massa menos o número atômico. Então, no caso de A, 28 menos 12, 16. E no caso do B, 30 menos 14 também é 16. Como a quantidade de nêutrons nos dois deu 16, esses átomos são isótonos. Como é que eles são isoeletrônicos? Quando eles tiverem a mesma quantidade de elétrons. Então, todos esses átomos embaixo, todos esses elementos, eles têm 10 elétrons. Ou porque ganhou ou porque perdeu elétrons. Vamos ver aí o nitrogênio. Se ele tivesse estável, ele teria 7 elétrons, porque o número de prótons dele também é 7. Mas esse 3 menos está indicando que ele tem 3 elétrons a mais, porque ele ganhou elétron. Então, se ele tinha 7 e ganhou mais 3, ele ficou com 10. Olha o oxigênio, que teria 8 elétrons se ele tivesse estável, porque o número de prótons dele também é 8. Porém, a carga dele é negativa, ele ganhou 2 elétrons. Então, 8 mais 2, 10. E todos os outros seguem a mesma linha de raciocínio. Vamos ver a primeira atividade. Eu tenho aí dois átomos, o átomo 1 e o 2. O átomo 1 tem 40 prótons, 40 nêutrons e 40 elétrons. O átomo 2 tem 42 prótons, 38 nêutrons e 42 elétrons. Eu quero saber os átomos 1 e 2, se eles são isótopos, isóbaros, isótonos ou isoeletrônicos. Bem, começando pela letra A, ele pode ser isótopo? Não, ele não pode ser, porque o átomo 1 tem 40 e o átomo 2 tem 42, então não são iguais. Podem ser isóbaros? Vamos ver. Para ser isóbaro tem que ter a mesma massa, e a massa eu tenho que somar prótons mais nêutrons. Então, no caso do 1, 40 mais 40, 80. No caso do 2, 42 mais 38, também vai dar 80. Então, eles podem ser isóbaros. Eles podem ser isótonos, para isso tem que ter a mesma quantidade de nêutrons. O 1 tem 40 e o 2 tem 38, então não pode. E eles podem ser isoeletrônicos, para isso ele teria que ter a mesma quantidade de elétrons. Um tem 40 e o 2 tem 42, então não podem. Então, a resposta certa é a letra B. Eles são isóbaros porque eles têm a mesma massa. Segunda questão.
Eu tenho aí uma relação com átomos, X, Y e R, e eu quero saber qual é das afirmativas que está verdadeira. Então, eu vou analisar uma por uma. Na letra A, o Y e R são isótopos? Y tem número atômico 22 e R tem 21. Então, os números atômicos são diferentes. Então, eles não podem ser isótopos. Eles podem ser isóbaros, X e R, só se tiver a mesma massa. O X tem massa 50 e o R tem 49. Então, ele também não pode ser isóbaro. X e R, eles podem ser isótonos. Para isso, eles vão ter que ter a mesma quantidade de nêutrons. Como é que eu faço para calcular? Subtraio massa do número atômico. X vai ter 50 menos 21, vai dar 29. E R vai dar 49 menos 21, que vai dar 28. Então, também não pode. X e R, eles possuem o mesmo número de elétrons. O X tem 21 e o R também tem 21 prótons. Como eles estão estáveis, não tem nenhuma carga, se eles têm 21 prótons, ele também tem 21 elétrons. Então, pode ser essa. Mas vamos ver a letra E. X e Y, eles deveriam estar representados pelo mesmo símbolo. Não, eles não deveriam estar porque eles têm números atômicos diferentes. Então, a letra certa é a letra D. A terceira questão. Essa eu considero talvez a mais difícil de hoje, mas é bem possível de a gente aprender sim. Ela pede para considerar essas representações que foram fornecidas, A, B e C. Lembrando que eu não estou usando número puro, eu estou usando álgebra. Por isso eu vou precisar de alguns cálculos aí. Vou precisar usar a matemática para fazer esses cálculos. Então, sabendo que o átomo A e C são isóbaros, assinale a alternativa que corresponde ou que indica os números de massa de A, B e C. Então, o que é que a questão quer? O número de massa. E o que é que ela deu de importante? Primeiro, ela disse que A e C são isóbaros. Se A e C são isóbaros, então os dois têm a mesma massa. A massa de A, 11x mais 15, e a massa de C, 10x mais 35. Ah, professora, mas aí não tem número, como é que eu vou saber? A gente vai calcular a partir dessa informação. Então, como é que eu faço para calcular? Eu vou utilizar aqui a matemática para resolver essa questão através de equação do primeiro grau. Vamos lá. Se eles são isóbaros e eles têm a mesma massa, então 11x mais 15 vai ser igual a 10x mais 35. O que foi que eu fiz? Eu igualei as duas massas e eu transformei isso em uma equação do primeiro grau. Tudo que for número no primeiro membro, tudo que for letra no primeiro membro e tudo que for número no segundo membro. Então, 11x menos 10 vai ser igual a 35 menos 15. Lembrando que toda vez que eu mudo de lado, eu também tenho que mudar de operação. Então, 11x menos 10x vai dar 1x só. E 35 menos 15 vai dar 20. Então, eu achei o valor de x. Se eu tenho aí que a massa de A, B e C depende desse valor de x, para cada uma, aonde tiver x, eu vou substituir 20 e vou achar os valores. Na primeira situação, 11x mais 15. Eu vou substituir onde tiver x o 20. Então, em A, a massa vai ser 11 vezes 20 mais 15. 11 vezes 20 vai dar 220, mais 15 vai dar 235. Isso para o átomo A. Vamos ver agora em B. Qual é a massa, o número de massa do átomo B? Se é 12x menos 2, onde tiver x eu vou botar 20. Então, vai ficar 12 vezes 20 menos 2. Logo, 12 vezes 20, 240, menos 2, vai dar 238. Isso para o átomo B. E, por fim, o número de massa do terceiro átomo, que é o C, que é 10x mais 35. No lugar do x, eu vou botar o 20. 10 vezes 20 mais 35. Vai dar 200 mais 35. Logo, a massa do átomo C
vai ser 235. Então, a resposta correta vai ser a letra... Nesse caso, vai ser a letra D, que é 235, 238 e 235 novamente. Então, essa questão aí, eu vou deixar para vocês tentarem. Eu tenho o íon do cálcio, que tem número de massa 40 e número atômico 20, e ele é um cátion, ele tem uma carga 2+, significa que ele perdeu 2 elétrons, e o átomo dele, e o outro átomo é o argônio, massa 40, número atômico 18, e não tem carga elétrica, ele está neutro. Então, eu quero que você marque aí qual é a alternativa correta.